que a maioria das pessoas querem viver do macramê, querem vender aquilo que produzem, ou faz por hobby, faz porque gosta, mas tem aquela vontade de vender o que faz? Responde aqui no chat. Hoje, você faz macramê porque você gosta, você faz só para sua casa, sem pretensão de venda, ou você quer viver do macramê? Você quer vender aquilo que você produz? Mesmo quem faz por hobby, você tem vontade de vender aquilo que você produz? E esses dias eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e foi supimpa. A maioria das pessoas falou: eu quero vender o que eu produzo, mas tenho dificuldade em vendas. E ao mesmo tempo, eu sempre recebo muitas perguntas, as pessoas falam: Rayane, você não pretende dar curso de bolsa? Você não pretende dar curso de painel? Eu quero aprender um espelho, você não dá curso? Gente, eu tenho até o curso de mesa posta, eu tenho o curso de cadeiras, mas por que eu foco tanto em luminárias? Porque desde quando eu comecei a fazer macramê, o meu maior desejo era, acho que o mesmo que a maioria dos que está me assistindo agora, era vender aquilo que eu produzia. Era conseguir viver do macramê. Eu tinha outro trabalho paralelo, o macramê entrou como uma renda extra, e eu amava e amo fazer macramê. Mas eu realmente não conseguia vender aquilo que eu produzia. Porque no início eu estava, acho que como a maioria das pessoas começam, né? Fazendo de tudo. Eu fazia bolsa, eu fazia suporte de planta, eu fazia painel e ficava agarrado. Não vendia. E quando eu vendia, eu tinha que vender por um preço muito abaixo do que aquilo que eu realmente valia, aquilo que realmente eu achava que valia. E quando eu comecei a fazer luminárias, e eu comecei a me especializar no macramê sofisticado, que é ter mais atenção no acabamento, usar uma matéria-prima de qualidade, me tornar um especialista, eu comecei a conseguir atingir o meu objetivo. Eu comecei realmente a conseguir viver do macramê. Então, por que hoje em dia eu falo tanto de luminárias? Eu tenho um curso focado só em luminárias. E por que eu prego tanto as luminárias de macramê? Porque são peças que você vende fácil, que você vende com valor agregado, porque tem pouquíssimas pessoas no Brasil hoje produzindo luminárias. Rayane, mas você não está ensinando um pingente de cortina, mas essa aqui é uma porta de entrada. Isso aqui é para quem faz por hobby, ou para quem está iniciando, para quem realmente quer viver do macramê. Pode ter isso aqui como até mesmo um brinde para um cliente. Não é para você fazer, para você vender, para você ganhar muito. É para você realmente, ou para quem vende, fazer uma renda extra com o artesanato mesmo. Porque o que mais me... uma pessoa que estou há 9 anos no mercado, tudo que eu tenho hoje em dia, gente, tudo que vocês estão vendo aqui, tudo, eu inteira, tudo que eu construí até hoje foi através do macramê. Mas só consegui a partir do momento que eu me especializei em um nicho dentro do macramê, em subnicho, né? O nicho dentro do macramê é decoração, subnicho, iluminação. Foi com as luminárias de macramê. E eu já, essa, se eu não me engano, é a 6ª jornada, né? E eu já ensinei cesto em jornada, já ensinei suplá e já ensinei luminária. E depois, vendo as minhas alunas, e também nem pessoas que não são alunas, tá? As pessoas que participam da jornada e acabam nem se tornando alunas, mas também alunas, eu percebi que quando eu trazia uma luminária, ensinava uma luminária gratuitamente, o número de pessoas que me procuravam falando que vendeu até 7 luminárias dessas em 30 dias, gente, não é brincadeira. E o meu intuito é trazer transformação na vida daquelas pessoas que estão me assistindo agora, que vão participar da jornada, que se tornam minha aluna, que elas atinjam o objetivo delas, e a maior parte do objetivo, assim, a grande maioria, o maior objetivo delas é realmente vender aquilo que produz. Só que para você vender artesanato, você precisa pensar de forma estratégica. Não dá para fazer aquilo que é mais rápido, se fazer igual esse aqui. Eu faço um em 50 minutos. Fácil de se fazer, rápido. Eu gosto de fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Isso não significa que você vai conseguir vender. Quando você pensa numa questão de venda, você tem que pensar realmente de forma estratégica. Você tem que fazer aquilo que você vai conseguir vender para um valor agregado, que você vai conseguir vender e que você vai conseguir, para quem quer largar emprego, enfim, viver do artesanato, ter algo que realmente sustente o negócio, que é venda. E muitas vezes, por exemplo,
Igual eu tenho um curso de mesa posta, é um curso de mesa posta, eu falo mesmo, gente, eu indico mais para quem tá por hobby, para quem quer fazer para si mesmo, para sua casa, ou para quem já trabalha com macramê e quer complementar a renda. A mesa posta, estou dando um exemplo de mesa posta aqui, mas poderia falar de outros subnichos do macramê. A mesa posta, por exemplo, para mim, ela sempre entrou como um complemento de renda. Meu maior faturamento sempre veio das luminárias e das cadeiras, e depois a mesa posta vinha como um complemento, né? Uma renda extra dentro daquilo que eu fazia, que era trabalhar com artesanato. Então, dentro do artesanato, eu tinha ali meu cargo-chefe e tinha a renda extra. E agora, como professora, eu primeiro criei o curso de luminárias, depois criei o curso de mesa posta, depois criei o curso de cadeiras. E aí, eu olhando agora, gente, é incrível o tanto de relato de alunas que eu recebo que vende e muito luminárias. Tem gente que participou da jornada e que vende luminárias. E a proporção de pessoas que me procuram falando, Rayane, eu vendi tantos itens de mesa posta, eu já fiz tanto dinheiro com mesa posta. É assim, não chega nem perto. Então, eu vivi isso, apliquei isso e colhi os frutos. E hoje, com as minhas alunas, eu tenho mais certeza ainda. E é por isso que eu me especializei em luminárias, primeiro porque eu trabalhava apenas com encomendas, eu realmente precisava viver daquilo que eu produzia, né? Eu precisava vender aquilo que eu criava. E foi com as luminárias, eu percebi que eu percebi uma coisa, quando eu criava bolsa era difícil vender, quando eu criava um item de mesa posta era difícil vender, eu criava luminária e vendia na hora, eu falei, meu Deus do céu, então vou focar nisso, e aí eu comecei a fazer mais luminárias e mais luminárias. E hoje, vendo com as minhas alunas, é a mesma coisa. E o meu intuito, gente, com os cursos, em passar tudo que eu aprendi ao longo desses 9... Esse ano faz 10 anos, eu comecei a trabalhar com macramê em 2016, então esse ano faz 10 anos. Realmente é levar a transformação. Claro que eu tenho as pessoas que fazem por hobby, né? Teve uma vez que eu recebi um relato de uma pessoa que falou que estava super triste no dia, viu um vídeo meu no canal no YouTube por um acaso e foi fazer um negócio que eu estava ensinando, não lembro o que, e aquela foi a melhor parte do dia dela, que ela realmente esqueceu do que ela estava vivendo naquele dia, que foi um dia triste para ela. Então eu sei que eu impacto pessoas de outras formas também, além da venda, mas a maioria das pessoas que me procuram, a maioria das pessoas que respondem lá no formulário, a maioria das pessoas que se tornam minhas alunas, elas querem vender aquilo que elas produzem. Então eu quero levar transformação na vida daquelas pessoas, da mesma forma que o macramê transformou a minha vida. Só que o macramê transformou a minha vida a partir do momento que eu comecei a pensar de forma estratégica, que eu parei de fazer aquilo que todo mundo faz, que eu saí do básico. Eu comecei, eu acho que é igual todo mundo começa, vendo vídeo no YouTube. Não que isso seja errado, gente. Não que isso seja errado. Ó. Não que ver um vídeo desse prendedor de cortina para aprender a fazer ele seja errado de forma alguma. O erro é parar aqui. O erro é não ir além. O erro é não produzir peças, por exemplo, igual luminárias, que vão te trazer realmente retorno financeiro. E às vezes a pessoa pensa, mas está pensando só no dinheiro. Mas, gente, a gente precisa comer, viver, até mesmo comprar material. Se eu faço um monte de peça pequenininha, não consigo vender, fica tudo parado, com que dinheiro eu vou ter para comprar mais material para continuar fazendo aquilo que eu amo? Né? Eu não sei você, mas eu não tinha condição de ter peças paradas, porque depois eu não ia ter dinheiro para fazer essa roda girar. Então, quando as pessoas me perguntam por que eu foco tanto em luminárias, por que eu não dou outros cursos, eu até penso, claro, em 2026 abrir o leque, mas sempre que eu falar sobre venda, sobre transformação, sobre viver do macramê, o meu foco sempre vai ser luminárias, porque foi isso que me trouxe retorno financeiro. Claro que não é só produzir, esse é o maior erro que eu vejo, assim, de 80% das... 80 não, 95% das pessoas que reclamam para mim que não está vendendo, quando eu vou ver o perfil dela, ela não posta foto da luminária. Como que você quer vender se você não posta foto? Esses dias uma pessoa respondeu para mim na caixa de perguntas assim, meu maior medo é não conseguir vender a luminária que eu fiz. Aí eu fui no perfil dela, ela tinha postado uma única foto da luminária, mas era 3 quadradinhos assim, uma foto em cada quadradinho. A luminária apagada. Então, não tinha o telefone na bio dela para poder falar com ela. A agenda dela só estava escrito, olha que linda a luminária que eu fiz, então não sabia se ela estava vendendo, se ela fazia para hobby. Então, claro que a gente precisa fazer um mínimo de esforço, mas quando você faz um mínimo de esforço, gente, peças como essa, elas se vendem quase que sozinhas. Claro que você tem que
fazer foto, postar, ter lá pelo menos o número do seu telefone na legenda do seu perfil. Inclusive, eu posso trazer na próxima aula uma aula mais focada em vendas, uma aula teórica sobre vendas. O que vocês acham? Me responde aqui no chat se vocês querem uma aula focada em vendas, com mais dicas. Me responde aqui qual a sua principal dificuldade na hora de vender, que eu faço um conteúdo mais voltado para isso aqui no próximo episódio de aquecimento. E na questão da jornada, é a mesma coisa, né? Ano passado a gente fez 5, se eu não me engano, edições da jornada, sendo 3 luminárias, e a gente fez 2 testes de fazer um cesto e um suplá. E o que mais trouxe retorno de gente falando fiz e vendi, participei e vendi, de gente falando que nem tinha acabado de fazer a luminária ainda e já tinha vendido, foi as luminárias. E aí, a intenção da jornada é realmente mostrar para vocês que existe um caminho, que existe uma oportunidade aqui com o artesanato. Mas para isso vocês precisam pensar com a visão estratégica, de forma como empreendedora, sabe? Não por amor. Claro, eu amo o que eu faço, mas eu preciso vender também, porque senão eu não consigo continuar fazendo, né? Eu não consigo comprar material para continuar fazendo. Então, e viver do macramê, gente, você poder trabalhar em casa. Gente, não tem coisa melhor. Como eu disse para vocês no início, eu tinha um trabalho paralelo, né, no macramê e um outro trabalho. E, nossa senhora, tudo que eu mais queria na minha vida era conseguir sair daquele trabalho, focar no macramê para trabalhar em casa, pertinho dos meus gatos, fazendo o que eu amo, que era macramê. Mas para isso eu precisava vender. E para eu vender eu tive que mudar a minha visão, sair do básico, parar de ver só vídeo no YouTube, né? Eu ficava replicando só pecinha que eu aprendi no YouTube, suporte de planta, chaveiro, sabe, só pecinhas que todo mundo faz. Você entra no perfil de todo mundo que faz macramê, tá lá a mesma peça, sempre usando barbante, sempre com aquele acabamento ralinho, nunca pensando em ir além, até porque na época que eu comecei, né, 9 anos atrás, quase 10 já, não tinha cursos, né? Eu tive que realmente aprender sozinha. E meu erro foi ficar parado naquilo ali muito tempo. E hoje olhando, né, para trás, assim, as peças que eu fazia, eu penso, gente, hoje em dia, nem se me desse de graça essa peça aí, eu botava na minha casa, não colocaria isso na minha casa. Um trem feio, torto, mal acabado, para que eu vou pagar frete para o negócio vir lá não sei aonde, porque, né, gente, vocês podem vender em feira e tudo mais, mas o digital você consegue escalar, você consegue vender mais ainda. Para que eu vou pagar frete para receber um chaveiro feito com barbante, um negócio mal acabado? Não vou comprar isso. Hoje, pensando dessa forma, mas naquela época eu não conseguia enxergar isso, né? E depois, quando foi ali no começo da pandemia, que eu me foquei no macramê sofisticado, que eu falei, não, agora eu vou usar só matéria-prima de qualidade. O outro trabalho que eu tinha em paralelo já não ia ter mais por conta da pandemia. Eu falei, é isso, agora tem que ir, agora eu tenho que realmente fazer isso aqui virar minha profissão. E aí eu percebi, eu olhei para aquilo que eu estava vendendo e falei, gente, a luminária vende muito rápido, muito fácil. Quando eu faço bolsa, eu preciso abaixar o preço para conseguir vender, sabe? Todo mundo está fazendo. Luminária eu estou conseguindo vender rápido, fácil, com valor agregado, vou focar em luminária. E aí eu foquei nas luminárias. Então eu estou trazendo essa visão para vocês, respondendo uma pergunta aí que muita gente me faz, se eu não... Desculpa. Se eu não pretendo dar curso de outras áreas e tudo mais, e por que eu só falo em luminárias, já que o macramê abrange tanto tipo de peças, né? E aqui está a minha pergunta, porque o meu intuito é trazer transformação, é realmente fazer que vocês alcancem aquilo que vocês tanto desejam, que é vender. Mesmo quem faz por hobby, venda aquilo que produz, ter essa satisfação de vender algo e sinta orgulho. E as luminárias de macramê, realmente, gente, quem aí já é minha criativa, quem já participou de alguma outra jornada, tá aqui, pode atestar. Porque as luminárias realmente vendem fácil. Claro que você tem que fazer o mínimo de esforço, né? Postar, fazer uma legenda, no seu perfil ter o seu telefone. E o meu intuito, como eu disse, é trazer essa transformação, é mostrar para vocês que existe uma possibilidade dentro do macramê, mas que a gente tem que seguir um método. A gente não pode simplesmente, vou pegar barbante aqui, vou fazer de qualquer jeito e vou arrasar de vender. A gente tem que seguir um método.